Bem-vindos a mais uma resenha eletrônica da revista Mundo PM. Nesta edição temos como destaque a entrevista com Derek Abel sobre estratégia. O tema da entrevista é o que todo gerente de projeto deveria saber sobre estratégia. Resenha eletrônica da edição 47, outubro-novembro de 2012. A incontestável importância da estratégia corporativa a todos que exercem uma função relacionada à gestão nos fez buscar quem realmente possa falar sobre o tema e ressaltar seus pontos críticos para o sucesso em gerenciamento de projetos, que resultou numa entrevista sintetizada nesta resenha de uma palestra de 1h30 no evento promovido pela revista Mundo PM, específico sobre estratégia e portfólio de projetos. O entrevistado foi o Dr. Derek Abel, que é presidente fundador e professor emérito da European School of Management and Technology. Foi também professor de estratégia do IMD, Lausanne, Suíça, e de Harvard. Foi mestre pelo MIT e doutor pela University of Harvard. É importante também ressaltar que Derek é também o International Dean da HSM Educação no Brasil. Estaremos comentando a palestra feita no nosso evento sobre estratégia. Por que o gerente de projeto precisa entender de estratégia? Porque projetos implementam estratégias. Porque projetos atuam no reforço da estratégia atual ou mesmo no reposicionamento da estratégia, ou seja, criando, reforçando ou corrigindo a estratégia atual das organizações. Também porque ocorrem desvios em projetos, ou seja, projetos que não estão alinhados com a estratégia podem minar o objetivo da organização. Porque também gerentes de projeto muitas vezes crescem como liderança nas organizações vindo de áreas que não necessariamente têm background em gestão e estratégia. Um dos motivos mais comuns é a falha da organização em tornar a estratégia clara nos níveis de execução. Então o gerente de projeto fica sem rumo certo, reforçando a necessidade de entender a estratégia para trazê-la corretamente para o nível de execução. Onde então estão os principais problemas? A falta de alinhamento entre orientações funcionais para o projeto e a linha de negócio definida na estratégia. O desalinhamento entre os objetivos de negócio corporativo, a unidade de negócio em específico e o projeto que está em execução. Ainda, o desalinhamento entre a gestão da mudança corporativa, o RH da empresa e a estratégia. Eis um dos principais focos onde residem os problemas atuais da estratégia. O autor também nos lista 10 lições aprendidas sobre estratégia que todo o executivo deveria de considerar. A estratégia, o primeiro deles é a estratégia envolve tempo, ou seja, exige um tempo para que se obtenha os resultados. O segundo ponto é, existe pelo menos 5 principais orientações que influenciam as decisões em estratégia. Iremos comentá-las mais adiante. É importante também ter uma visão interna e externa da organização para poder definir as estratégias. Estabelecer 2 estratégias simultâneas, uma para curto prazo e outra para longo prazo. A estratégia constrói partes da empresa para o futuro. Então, ela nos ajuda a construir o futuro, porém em partes. É importante também reconhecer padrões de comportamento do mercado. Isto vai lhe ajudar a se posicionar melhor e antes que os seus concorrentes. Também é importante
se posicionar e reposicionar seus valores estratégicos constantemente, buscando mais valor percebido para o cliente. Esse é o foco. O autor também lista alguns dos fatores chaves de sucesso para a implementação da estratégia, como, por exemplo, comece desde cedo a pensar na mudança. O que é necessário para que você se torne líder no seu segmento e começar a essa mudança desde cedo. Uma outra orientação é que os top management, ou seja, a alta administração, deveria se concentrar em estabelecer lideranças que vão levar os valores estratégicos por toda a organização. Estabelecer lideranças é um trabalho da alta administração. Também saber que os trabalhos que são feitos na base, bottom-up, devem fortalecer, suprir este conteúdo estratégico, ou seja, devem estar focados para atender os valores estratégicos da corporação. E um dos principais fatores de sucesso para a implementação da estratégia, o autor cita como a comunicação, ou seja, comunicar é um dos principais fatores para o sucesso da implementação da estratégia. Ainda dentro desses 10 itens, temos o item identificar e fechar os gaps, as lacunas que existem entre a estratégia e a sua execução. Iremos comentar isso mais adiante no próximo slide. E, por último, desses 10 itens, temos como a estratégia é de responsabilidade da liderança das empresas. Né? Então, é importante ter isso em mente, essas 10 lições aprendidas que o autor nos cita, é importante que todo gerente de projeto tenha em mente para ter mais sucesso na implementação dos seus projetos. Vamos a cada um desses itens. Com relação à estratégia, envolve tempo, né? Ela vem numa crescente desde os anos 60, temos aqui até os anos 2000, ela vem evoluindo com relação ao seu foco, né, de atuação. Atualmente se busca a estratégia do Oceano Azul, né, e esse game changing com relação à inovação, ou seja, sempre buscando um novo posicionamento, uma nova mudança com relação à inovação dos seus serviços ou produtos. O objetivo é sempre buscar a sustentabilidade da sua lucratividade e o seu crescimento. Também ter como foco o risco como um dos seus grandes fatores, seus grandes problemas, temas a serem tratados. Ainda tem como foco atual a estratégia a questão de novos regimes para a questão de propriedade intelectual, propriedade sobre o produto ou serviço, né, e os seus impactos, né, como se relacionar com esse novo tipo de propriedade sobre as coisas feitas pela empresa. O segundo item é com relação aos 5 primordiais fatores que influenciam a decisão estratégica. É importante você ter em foco os objetivos corporativos. Isso vai te direcionar o papel do portfólio de projetos. Também é importante ter para suas orientações em termos de decisão estratégica as definições de negócio. Tanto a definição no nível horizontal quanto na definição vertical, né, da definição do negócio. Sempre pensando também com relação ao seu posicionamento em termos do trade-off valor versus custo. Tudo que você for fazer na organização, buscando entender essa relação entre o valor investido e o custo, né? O valor percebido e o custo relacionado a essa implementação. Também é bom ter muito forte a questão da sua segmentação, né? No que você está atuando. E o alvo que você busca, né? Segmentos de alvos que você busca para atingir através da estratégia. E por último, desses 5 fatores primordiais que influenciam a decisão, buscar sempre a diferenciação. Por que os seus clientes-alvo deveriam escolher você? Né? Essa diferenciação vai te orientar
bastante aí com decisões a serem tomadas nos seus projetos. Ainda sobre os 5 principais fatores que influenciam a decisão estratégica, temos 2 grandes divisores aqui, que é o Upstream Drivers, ou seja, as orientações da alta administração, ou seja, o fluxo de orientação que existe da alta administração com relação à estratégia, e o Downstream Alignment, ou seja, como a estratégia deve se alinhar no nível operacional, né? Há dependências que existem, né, para estabelecer a estratégia funcional da empresa, né? Então, a alta administração busca trazer para a estratégia uma orientação. Enquanto isso, a média gerência e o pessoal da execução busca um alinhamento para atender essa orientação. Um outro fator entre os 10 itens recomendados pelo autor está o looking out e looking in, ou seja, olhar para dentro e ver o que você pode fazer, né, com relação às suas competências e recursos, com relação à estratégia definida, o que ela influencia a estratégia, né? E também olhando para fora, o que você poderia fazer com relação às oportunidades e as mudanças de mercado, né, do ambiente de mercado. O que isso influencia a sua estratégia atual, para um reposicionamento da estratégia. Tudo isso vai te levar a uma implementação mais apurada com relação aos seus projetos. Também um dos itens apontado pelo autor é a importância de ter 2 estratégias operacionais na empresa, né? Todas as empresas precisam ter uma estratégia com foco na execução do negócio atual, ou seja, o que você faz hoje para atender a sua necessidade financeira atual do negócio, para ele continuar executando com lucro, enfim, e uma outra estratégia que vai te levar para a mudança, para um reposicionamento do seu negócio melhor para o futuro, né? Então, o que você faz hoje para o seu amanhã? Ambas as atividades devem se buscar em paralelo, ou seja, 2 estratégias em paralelo. O fator de ter 2 estratégias busca você fortificar, né, ser muito forte no seu presente, atender às oportunidades de segmento atual, né, e também buscar uma visão de futuro, né, de como construir essa plataforma para o seu futuro. Esses são os focos das 2 estratégias, né, das 2 frentes estratégicas. Fica mais claro para a gente ainda sobre as 2 estratégias, entender o que diferencia essa forma de gerenciar, né? Existem 2 formas de fazer esse gerenciamento que é fundamentalmente diferente. Uma, que é a de curto prazo, tem foco na gestão dos resultados, né? Você sempre está buscando se posicionar ou tomar decisões que tragam resultados no curto prazo. E a outra estratégia lhe faz pensar nas mudanças necessárias para te atender ao futuro, né? Ambos as iniciativas têm focos diferenciados, né? Um deles, por exemplo, é assim, controlar a performance. Isso está relacionado ao curto prazo. Na outra, você está buscando uma monitoração de progresso que te leve àquela mudança que você busca para o futuro. Um outro item dos 10 fatores importantes aprendidos sobre estratégia é que a estratégia tem blocos de construção para o futuro, né? É feita em partes. Então, sim, tem uma parte da estratégia que é a estratégia do que se faz hoje para o hoje, que busca a performance, né, nessa pirâmide, né? E a estratégia que se faz hoje para o seu amanhã tem basicamente 3 pilares aí, uma de transformação, uma que busca inovação e a plataforma para o seu futuro, né? Então a sua pirâmide ela é construída nessas importante apontada pelo autor com relação à estratégia que ela constrói blocos para o seu futuro, né? Pensando na sua pirâmide, você tem a sua estratégia de curto prazo e a estratégia de longo prazo. A de longo prazo está criando a sua plataforma
para o futuro, né? Buscando inovações, buscando transformações. E a estratégia de curto prazo está buscando o seu performance, né? Na transformação você tem lá orientações, né, upstream, né, vindo de cima para baixo, que dá orientações na estratégia. Na parte também de downstreams se busca o alinhamento, né? O alinhamento entre a parte de execução e a estratégia, buscando uma inovação incremental ou algumas radical mesmo. O importante é você estar construindo uma plataforma para o seu futuro, né? Tanto dentro da organização, suas capacidades e seus recursos, quanto fora da organização, buscando esse seu posicionamento de mercado, né? É importante ressaltar que a estratégia é uma responsabilidade de lideranças que existem na organização. Muitas empresas estão supergerenciadas e mal lideradas, né? É importante ter essa percepção de que lideranças são importantes dentro da organização para carregar esse valor estratégico durante a estratégia organizacional. Um outro item é o reconhecimento de padrões, né? Claro que à frente de seus competidores. Então você sempre deve buscar responder uma coisa do tipo o que há de mesmo no mercado, né? O que sempre acontece no mercado, mas também entender quais são as diferenças que existem nele, né? No mercado que você atua, buscando uma visão sobre o seu setor, né? Uma visão que permeia outros setores, né? E até mesmo um viés olhando fora da organização, né? Em qualquer outro setor que a empresa não atue, e uma visão ampla sobre a economia como um todo, né? Esse reconhecimento de padrões te leva a reposicionar a estratégia de forma a melhor atender os resultados que se busca para o futuro. E, consequentemente, o projeto que você está coordenando vai ser afetado ou vai ser influenciado por esses novos valores. Ainda sobre os 10 valores, temos aqui 10 valores importantes aprendidos sobre estratégia. O autor cita fazer a estratégia mover, né? Ou seja, a estratégia ela não é estática, ela está em constante atualização. Então, desde quando você seta seus objetivos, seta o papel do seu portfólio, você também tem que ficar pensando no resetting dele, né? Ou seja, um reposicionamento, uma redefinição do negócio, um reposicionamento com relação ao seu valor e custo, né? Um mapa de valor e custo para a estratégia, né? A sua ressegmentação, né? Um novo alvo pode ser estabelecido, né? Enfim, você está buscando novas fontes de diferenciação, né? Fica mais claro entender como a estratégia se move pensando o seguinte: nesse gráfico aqui a gente consegue entender onde a estratégia deve buscar se reposicionar, né? Ela sempre deve buscar a fronteira desse gráfico. Por exemplo, com relação a valor percebido pelo cliente e o seu custo de entrega da empresa, né? Então, se você tem que sair do alto custo, né, e ir para o baixo custo, você tem que sair do baixo valor percebido pelo cliente buscando o alto valor percebido pelo cliente. O ideal da estratégia é que ela te empurre para essa margem aqui, onde você tem baixo custo de entrega de produto ou serviço e um alto valor percebido pelo cliente. Então a estratégia ela vai movendo nesse radar aqui com relação a te trazer para essa fronteira mais eficiente aqui da estratégia. Isso vai acontecer também por um dos itens que é identificar e fechar os gaps da estratégia, né? Existem 4 tipos de gaps. Um com relação à performance, com relação à estratégia, com relação ao alinhamento, né? E com relação à plataforma, né? Você pode criar uma tabela e colocar esses itens de forma a mapear isso, né? E que também os gaps podem ser identificados em vários níveis. No nível corporativo, no nível de unidade de negócio, na sua divisão,
de negócio e nos departamentos, listando aqui esses níveis, né? E você pode ir sempre mapeando isso para entender se está havendo gaps, né? Você vai identificar se está havendo esses gaps e trabalhar neles em duas visões de horizontes, né? Uma pensando no hoje e uma pensando nas previsões, né, de gaps para o amanhã, né? Então, esse mapa é importante, você está sempre identificando se está havendo gaps, lacunas, né, entre esses entendimentos e buscar fechar esses gaps. É importante também, como item, né, entre os 10 itens mais importantes da estratégia que todo gerente de projeto deveria de saber, é que os indivíduos, assim como os negócios, necessitam ter estratégias, né? Os indivíduos precisam negociar, lidar com as mudanças e o aumento da competitividade mundial. Ele precisa estar ciente dessa competitividade e se reposicionar com relação a isso, né? Definir um modo de conduzir a sua carreira, né? Então ele vai se posicionar com relação a isso também, né? E sempre pensando, né, na estratégia pessoal com relação a respeitos de o que se faz hoje para o seu amanhã, né, o versus o hoje e o amanhã, né, o curto e o longo prazo com relação aos seus investimentos, né, na carreira e na pessoa, né, como é importante você se definir, né, com relação ao profissional, né, o posicionamento se você quer ser mais na linha gerencial, mais na linha líder ou um empreendedor, né? Então esse é um posicionamento importante a ser tomado. Também é importante você ter a percepção do o valor que você agrega, né, versus as suas compensações, né? Então, especialmente quando você já atinge uma idade média de 45 anos, vamos dizer, onde você tem que ter esses valores bem mapeados, né, no que você consegue agregar de valor ao negócio da empresa e as compensações que você busca por isso. Ainda também definir os seus alvos, né, por exemplo, de atuação, ou você quer atuar numa indústria, que tipo de indústria, geograficamente, aonde você quer estar residindo, por exemplo, né, atuando, que tipo de firma, né, e esses posicionamentos que você precisa tomar. Além disso, você sempre tem que ter em mente, né, e manter o seu diferencial pessoal, né, ou seja, uma diferenciação no mercado, né, e com isso você pode estar buscando aí uma educação, né, em termos de gestão, um caminho a ser importante que o gerente de projeto pode buscar. E para poder inspirar nossos leitores e finalizar nossa resenha, eu gostaria de deixar uma frase para vocês. Os gestores de projeto interpretam a alma corporativa e dão forma ao seu corpo através da implementação das estratégias via projetos. Então, é importante ter essa visão e inspiração de que os projetos, e especialmente os gestores desses projetos, estão na essência da organização. Bem, chegamos ao final desta resenha. Esperamos ter enriquecido sua leitura sobre o tema. Até nossa próxima edição.